Oi pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai aprender a desenhar uma engrenagem, tá certo? E vamos testá-la, sua resistência a esforços e a fadiga, tá bom? Inicialmente a gente vai fazer os cálculos para desenhar essa engrenagem. Eu vou passar meio por cima só para a gente relembrar como é que faz isso, tá certo? Não vou me ater muito a esses detalhes. E depois a gente vai desenhar ela no SolidWorks, para vocês pegarem essa expertise, tá certo? E logo após a gente vai passar ao ponto principal, né? O que a gente quer fazer aqui, que é a simulação dessa engrenagem, tá bom? Então vamos lá. Beleza, aqui está o nosso SolidWorks aberto, mas inicialmente a gente vai utilizar o PowerPoint aqui só para fazer os cálculos, tá certo? A gente precisa de algumas informações para desenhar uma engrenagem. São elas: o número de dentes, tá certo? A gente precisa saber do diâmetro externo da engrenagem, o módulo, a gente precisa do diâmetro interno, diâmetro primitivo, diâmetro de base, a gente precisa saber também o ângulo de pressão, que esse normalmente é definido pela literatura. A gente precisa saber também o passo da engrenagem, o ângulo do dente, tá certo? E dois raios que são parâmetros para você desenhar o arco da curva do dente, tá bom? E a gente vai calcular isso tudo aqui, tá bom? Fiz algumas anotações aqui e algumas coisas, né? Elas têm que ser arbitradas, tá bom? Por quê? Porque é com essas arbitrações iniciais que a gente vai começar a desenhar, né, o nosso perfil da engrenagem. Bom, você pode dar o diâmetro primitivo, o número de dentes, ou o diâmetro interno, o número de dentes, ou o diâmetro externo, que é o que a gente vai utilizar, né, e o número de dentes, ou o diâmetro externo e o diâmetro primitivo. Enfim, você pode dar algumas informações e o resto, através de fórmulas, a gente vai calculando. Bom, a gente vai fazer um par de engrenagens, tá certo? Aqui a gente vai fazer um par de engrenagens. Inicialmente eu vou delimitar a engrenagem 1. Bom, então, os dados que eu vou dar da engrenagem 1 é o diâmetro externo, que vai ser 60 milímetros, e o número de dentes, que eu vou chamar aqui de Z, que vão ser 13 dentes, certo? Esses são os dados que eu estou dando. A partir daí eu vou começar a fazer alguns cálculos, tá certo? Para descobrir as outras informações. Então, o primeiro cálculo que eu vou fazer logo de cara é calcular o módulo dessa engrenagem. Por quê? O da outra engrenagem que eu vou desenvolver depois, os cálculos, vai precisar ser o mesmo módulo, porque as engrenagens elas só se engrenam, né? Elas só se complementam e vão girando uma engrenada na outra se elas possuírem o mesmo módulo, certo? Então eu vou calcular logo o módulo aqui. Então o módulo vai ser igual ao diâmetro externo dividido pelo número de dentes mais 2, certo? Então o diâmetro externo é 60, o número de dentes é 13 mais 2. Isso aqui fica igual a 60 sobre 15, que é igual a 4. Então acabei de achar o módulo, tá certo? Que é igual a 4. Daí eu já posso calcular o diâmetro primitivo, certo? Vou calcular aqui o meu diâmetro primitivo da engrenagem 1. O diâmetro primitivo é igual ao módulo vezes o número de dentes. O número de dentes no caso de 1, tá certo? Vou botar aqui, ó. Vou botar umzinho aqui, umzinho aqui. O diâmetro primitivo 1 vai ser igual a 4 vezes o número de dentes, que é 13. Isso vai ser igual a 52,
certo? Então, ó, o diâmetro primitivo da engrenagem 1 é 52. Bom, calculado o módulo do diâmetro primitivo, eu posso calcular agora o diâmetro de base, certo? O diâmetro de base da engrenagem 1 ele vai ser igual ao diâmetro primitivo da engrenagem 1 vezes o cosseno de alfa. Que alfa é esse? Alfa é o ângulo de pressão, tá certo? Baseado no Shigley, tá certo? Projetos mecânicos, e também no Norton, também projetos mecânicos, eles informam lá na literatura que a gente tem três possíveis ângulos para utilizar como ângulo de pressão. Um ângulo mais antigo, que já caiu em desuso, que é 14,5, um ângulo de 20 graus, que é o mais utilizado, e ainda tem um ângulo de 25 graus, que também pode ser utilizado. A gente vai utilizar aqui o ângulo mais comum, que é o de 20 graus. Então, o nosso alfa vai ser igual a 20 graus. Então, aqui já fica igual a 52 vezes o cosseno de 20 graus. Isso vai dar 48,864 milímetros, tá certo? Tudo aqui está em milímetros, ó. Unidades métricas aqui estão em milímetros. Número de dentes é adimensional, o módulo também é adimensional, tá certo? Aqui, milímetros. Então, nosso diâmetro de base 1 vai ser 48,864 milímetros. Agora, a gente pode passar a calcular o ângulo do dente, tá certo? Então, vou separar aqui por o nosso ângulo do dente, que eu vou chamar de beta 1, ele é igual a 90 dividido pelo número de dentes de 1. No caso, fica igual a 90 dividido por 13, que vai ser igual a 6,923, tá certo? Graus. Então, esse é o nosso ângulo de dente 1. Então, nosso beta 1 fica 6,923 graus. Com o ângulo de dente, a gente pode calcular alguns parâmetros, né? Que são os parâmetros que eu falei para você, né? Para vocês, que são utilizados para desenvolver a curvatura do dente, né? É o SC, o R1 e o R2, tá certo? Então, o SC ele vai ser igual ao módulo vezes o número de dentes 1 vezes o seno de beta 1. Então, vai ser igual a 4 vezes 13 vezes o seno de 6,923. Isso daqui, no final das contas, dá 6,2679. Certo? Então, primeiro parâmetro aí calculado. Bom, para calcular agora o R1, né, e o R, que são outros dois parâmetros, eu vou precisar utilizar um odontógrafo, tá certo? Chamado odontógrafo de Grant. Vou mostrar aqui para vocês. Ele auxilia, né, no desenho do formato justamente da engrenagem, tá bom? Que é o que a gente está buscando aqui. E aí, a gente, para calcular esses R's aqui, ó, tá vendo? O R e o R1, ó, tá bom? A gente precisa justamente dessas informações, desses coeficientes aqui de F e F', tá bom? Que depende do tamanho da engrenagem. Então, no caso, a gente tem 13 dentes aqui, ó. Tá bom? A gente vai usar o que? 2,62 e 1,09. Tá certo? São 13 dentes, correto. Então, vamos lá.
Vou tirar aqui para não atrapalhar, tá certo? Então vamos calcular aqui, tá certo? Logo o R. Bom, vou dividir aqui ainda, acho que ainda dá para calcular. Já que é só uma multiplicação de fatores, né? Acho que dá para fazer esse cálculo aqui. Então, meu R fica igual ao módulo vezes o F, né? Só que o F da engrenagem 1. Então, R fica igual a 4 vezes... Deixa eu pegar aqui... 2,62, que fica igual a 10,48. E o meu R', vou chamar R' da engrenagem 1, fica igual ao módulo vezes o F' da engrenagem 1. Isso fica igual a 4 vezes 1,09, que fica igual a 4,36. Bom, aqui já não cabe mais, vou colocar o resto das dimensões do outro lado, mas na verdade todas já... só falta essas duas, então vou colocar aqui mesmo. Na verdade falta a gente calcular ainda o passo, né? E o diâmetro interno. Vou colocar aqui, certo? Então ainda da engrenagem 1 aqui. A gente tem o R, o R1, que deu respectivamente 10,48 e 4,36. Beleza. Agora a gente vai calcular dois fatores, né? Um A e um B. O que é esse A e esse B, né? Se você tiver aqui o dente da engrenagem, você passar o diâmetro primitivo aqui, ó, ele não passa exatamente no meio do dente, tá certo? E aí o A é essa distância aqui de cima e o B é essa distância aqui de baixo. A é igual ao módulo, então ele já vai ser igual a 4. E B, ele é igual ao módulo mais o módulo dividido por 6. Isso dá 4,667. Certo? Vou apagar aqui para não confundir. Mas aí, se qualquer dúvida, vocês podem dar uma olhadinha na literatura que lá explica esse A e esse B. Ok, por fim, vamos calcular agora o passo. O passo ele é igual ao módulo vezes π. Então, o passo é igual para as duas engrenagens, né? Vai ser 4 vezes 3,14, que fica igual a 12,56. Tá bom? E o diâmetro interno, que a gente não tinha calculado ainda, o diâmetro interno é igual ao diâmetro primitivo menos 2 vezes B. Por isso que a gente calculou esse B aqui, tá certo? Então, o diâmetro interno da engrenagem 1 vai ficar igual a 52 menos 9,334. Isso vai ficar igual a 42,667. Ok? Então, temos aqui o passo e o diâmetro interno por fim da engrenagem 1. Refazendo esses mesmos cálculos para a engrenagem 2, eu não vou refazer os cálculos todos de novo, vocês refazem aí os cálculos, tá bom? A gente vai encontrar para a engrenagem 2, tá certo? Seguintes valores, sendo que desses cálculos todos que eu vou fazer aqui, o diâmetro externo eu estou dando aqui agora. Então, o diâmetro externo da engrenagem 2 vai ser 40 milímetros.
Isso aqui eu estou arbitrando agora. O módulo vai ser igual ao módulo da outra engrenagem, que é para que elas possam se engrenar, né? Então o módulo vai ser igual a 4. Daí a gente pode calcular, né, o número de dentes, que vai ficar igual a 8, certo? A gente pode calcular o diâmetro primitivo, que fica igual a 32. A gente pode calcular o diâmetro de base, que fica igual a 30,07, com o mesmo ângulo de pressão, tá certo, pessoal? A gente pode calcular agora o nosso ângulo do dente, que fica igual a 11,25. A gente pode calcular também o nosso SC2, que fica igual a 6,4229. A gente pode calcular o nosso R2, que fica igual ao módulo vezes o F2, que vai ficar igual a 4 vezes 2,10, e fica igual a 8,4. A gente pode calcular também o nosso R'2, que é o módulo vezes F'2. Isso aqui eu estou colocando os valores, obviamente, porque se vocês não encontrarem a tabela aí, tá os valores aqui, tá certo? É 4 vezes 0,45, que vai dar igual a 1,80. 1,8, certo? O B é igual, né, que vai dar a altura do dente. Então o A e o B é o mesmo, o passo também é o mesmo, e eu só preciso calcular o diâmetro interno, que pelos mesmos cálculos vai dar 32,667. Bom, então todos os dados da engrenagem estão aí agora postos, né, calculados de forma bem metodológica, né, bem passo a passo, tá bom? Vamos agora para o desenho da engrenagem, tá certo? Para que os vídeos não fiquem muito grandes, eu vou dar um pause aqui nesse vídeo agora, tá certo? Vocês podem deixar qualquer dúvida sobre isso aqui, tá bom? Nos comentários. E eu vou continuar o vídeo aí no próximo vídeo, né? Eu vou continuar o desenho da engrenagem no próximo vídeo, tá certo? Obrigadão e até mais.